Senhora Presidenta, faço aqui também um outro rápido registro no tempo que me resta, para dizer que eu participei, sob a liderança do presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Ciro Miranda, de uma audiência pública com representantes dos 53 mil vereadores brasileiros. Foi um requerimento de nossa autoria. Por intermédio dele, aprovado na comissão, realizamos uma audiência pública para tratar também da PEC 35, de 2012, de autoria do senador Ciro Miranda, como também a visão dos vereadores em relação à educação. A PEC do senador Ciro Miranda falava sobre a remuneração dos vereadores em municípios até 50 mil habitantes. O encontro foi no auditório do Interleges. Estava lotado de vereadores de todos os estados do país, com certeza absoluta. Todos os vereadores que possuem a sua representação maior na União dos Vereadores do Brasil, UVB, sendo seu presidente Gilson Conzatti, lá do Rio Grande do Sul. Felizmente, quero aqui anunciar ao país que o nosso pedido, fazendo eco ao pedido de todos os vereadores do Brasil, com mais de 50 mil eleitores ou habitantes ou menos, a nosso pedido, e o senador Ciro Miranda fez questão de dizer que ele estava retirando a PEC 35 pelo pedido que fizemos a ele, e ele assim o fez, não só porque eu pedi, mas porque também os vereadores do Brasil pediram. Assim, o senador Ciro Miranda solicitou definitivamente o arquivo da sua proposta. E eu só tenho aqui que cumprimentá-lo pela atitude e pela coragem. Teve a coragem de suscitar o debate, mas atendendo o apelo dos 53 mil vereadores do Brasil, ele retirou a PEC 35 e ficou prontamente à disposição para um diálogo sobre a valorização dos vereadores no país, mais do que nunca. Foi aplaudido de pé. Tive a alegria de estar lá. Participei com ele. E o meu argumento foi maior. O meu argumento maior, senador, foi dizer que ele teve um gesto de coragem. Que você provocar um debate, trazer os parceiros e os que pensam diferente para o tema é uma coisa. Mas quando você chega à conclusão de que aquela proposta, da forma que estava encaminhada, não seria o ideal, tem que ter coragem para retirar a proposta, e assim fez o senador Ciro Miranda, e por isso foi aplaudido de pé por todos os vereadores lá presentes, em torno de uns 450 vereadores. Eu fiquei muito feliz. Os vereadores são legítimos representantes do Poder Legislativo. Eles estão em contato direto com o povo. Lá no município, lá onde eu falo que o bicho pega, lá que a cobrança é imensa e intensa. A responsabilidade dos vereadores é tão grande quanto a nossa, e também o compromisso é tão grande quanto as causas que nós defendemos. Por essa razão, estou irmanado com os vereadores nesta cruzada nacional, pela valorização das suas atividades. É com satisfação que hoje a gente pode anunciar ao país que a PEC, que proibia que os vereadores tivessem salários, foi arquivada. Arquivada definitivamente. Nós estamos aqui para valorizar a democracia, para valorizar os vereadores, deputados estaduais, federais, enfim, os senadores, os governadores, os prefeitos e, naturalmente, a presidência da República. Senhora Presidenta, me perguntaram se eu não tenho certo cuidado em falar que os vereadores têm que ter direito a um salário. Eu digo, olha, se você fazer uma pergunta hoje para a população, se algum parlamentar tem que ter salário, faça uma pesquisa e dirão que ninguém tem que ter salário. De vereador a presidente da República, tenho certeza absoluta.
quando acontece um crime hediondo, pergunte para a população se ela é favorável ou não à pena de morte. Com certeza, o plebiscito vai dar a pena de morte. Eu aprendi ao longo da minha vida de que a gente tem que caminhar, sim, ao lado do povo. Mas quem é escolhido para um cargo de liderança, como vereador, como prefeito, como deputado ou mesmo senador, ele tem que assumir a responsabilidade de também ajudar aos encaminhamentos e a dar direção para os grandes temas a nível nacional. Não é só porque alguém diz, não, eu sou contra isso, e mais 50 dias, e mais 100 dias, e você se nega a ter opinião sobre aquele tema, porque é polêmico. Por isso, foi com muita tranquilidade que, desde o primeiro momento, quando me perguntaram a minha posição sobre a PEC, assinar a PEC para que tramite, isso é natural. Agora, concordar com o mérito, aí não é natural. Depende, claro, da concepção de cada um. Andar com o povo, caminhar com o povo, mas ajudar a dar direção é papel do líder, a não ser aquele que se omite das suas responsabilidades. E por isso, tomei essa posição e, com alegria, nós verificamos que o senador Ciro Miranda atendeu o pedido desses parlamentares e, naturalmente, da União dos Vereadores do Brasil em todas as suas instâncias. Enfim, nós estamos aqui para reconhecer o trabalho de todos. A audiência na Comissão de Educação, justamente porque os vereadores acreditam e defendem a mesma concepção que nós temos, o ensino livre, público e gratuito em todos os níveis. A educação é um instrumento fundamental na busca de um futuro melhor para toda a nossa gente. Aliás, senhora presidenta, os vereadores lá, nessa audiência pública, não discutiram só essa questão da PEC 35, que foi arquivada. Discutiram também o apoio à aplicação de 10% do PIB na educação. Discutiram também e referendaram a posição que a ampla maioria do Senado defende, que a totalidade dos royalties do petróleo que os municípios têm direito sejam também aplicados na educação. Nós poderíamos ter realizado essa audiência em qualquer comissão da Casa. Na Comissão de Direitos Humanos, na visão dos vereadores. Na Comissão de Infraestrutura, na visão dos vereadores. Na Comissão de Economia, na visão dos vereadores. Poderíamos ter realizado na CCJ, porque a PEC 35 lá seria debatida e votada, se não fosse arquivada, na visão dos vereadores. Eu, como venho do movimento sindical, cheguei a usar a expressão: se vamos tirar o salário dos vereadores, vamos tirar também dos sindicalistas. E eu venho do movimento sindical. E claro que eu não sou favorável, senador Pimentel, que a gente tire o salário dos sindicalistas. E como sou contra, sim, que tire o salário dos vereadores, e por isso o resultado final foi muito positivo. Enfim, senhora presidenta, qualquer comissão ou até o plenário poderia ter recebido os vereadores para falar das suas atividades. Há bons vereadores? Claro que há. E alguns vereadores que não são bons? Claro que existe. Como tem deputado, como tem senador, como tem governador, enfim, como tem ministros, em todas as áreas. A Câmara de Vereadores é o corte da sociedade do município, como o Congresso é o corte da sociedade do nosso país, e aqui os setores estão representados. O Congresso é a casa do povo, e os vereadores incorporaram, como ninguém, as causas do nosso povo e da nossa gente. Eu terminaria dizendo, senhora presidenta, vida longa para os vereadores do Brasil. Que Deus abençoe a democracia e que ela seja permanente, permanente. Ditadura nunca mais, nunca mais. Para finalizar, lembro que hoje, amanhã e quinta, 23, 24 e 25, respectivamente, aqui em Brasília, acontece o segundo encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. Sejam bem-vindos também prefeitos de todo o Brasil. Tenham
excelentes reuniões, excelente trabalho. E saibam que o Senado da República caminhará sempre com vocês. Apoiará, sim, as reivindicações. Claro, alguns mais, outros menos. Eu defendo a municipalidade brasileira. Sou um defensor dos municípios. Como, claro, cada bancada aqui dos 3 senadores defende o seu Estado. Mas sempre no bom debate, no bom combate, tendo uma visão universal, uma visão nacional, mas olhando sempre também para o município. Lá, onde a disputa, eu cheguei a dizer, acaba a ser mais forte até que a escolha de um deputado. Porque ali são amigos, são parentes, são vizinhos, que têm que optar pela escolha de um vereador, quando todos estão interagindo na busca do mandato na Câmara de Vereadores. Senhora Presidenta, saí da reunião muito tranquilo pela forma como foi feito o debate, respeitoso com o nosso querido amigo, o senador Ciro Miranda. A forma como foi encaminhado. Os senadores se apresentaram dispostos a fazer um debate pela valorização do parlamento no município, pela valorização do parlamento estadual e pela valorização do próprio Congresso Nacional. Saímos de lá numa parceria muito grande para valorizar principalmente a democracia. A democracia em primeiro lugar. Senador Pimentel, eu vou concluir. E alguém me disse um dia, eu repito aqui, já tentaram inventar 1000 sistemas no mundo, mas ninguém inventou um sistema melhor que a democracia. Viva a democracia, alegria uma parte de Vossa Excelência. Senador Paim, eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e deixar claro de que o sistema democrático pode não ser o melhor governo, mas até hoje não apareceu nenhum outro que fosse capaz. No caso concreto do Brasil, nossos crescimentos econômicos, com inclusão social e distribuição de renda, só aconteceram exatamente nos períodos democráticos. De 46 a 64, nós tivemos um período de grande crescimento econômico, seja com o processo de industrialização do país, com a criação do BNDES, do BNB da região Nordeste, da Sudene e de uma série de outras instituições que permitiram ao Brasil ter, nos anos 50, um forte crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda. E naquele ciclo, a construção desta capital que está fazendo, nesse mês de abril, 53 anos de existência. Novamente, após a Constituição de 88, tivemos os problemas graves para administrar o grande endividamento do Brasil nos anos anteriores e, nesse momento, nós estamos assistindo um processo de crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda. Nesse ano de 2012, crescemos pouco, é verdade, mas geramos 1.300.000 empregos de verdade com carteira assinada. Por isso, o fortalecimento das câmaras de vereadores, que foi o primeiro espaço democrático na história brasileira. Era a Câmara de Vereadores de um lado e a delegacia muito próximo. Às vezes era o mesmo prédio onde abrigava as duas instituições. Hoje, nós temos 5.564 municípios com as suas câmaras de vereadores funcionando. Tem alguns defeitos, é verdade, mas o nosso papel é consolidar e permitir o crescimento. Por isso, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que o fortalecimento das instituições é a segurança do Estado Democrático de Direito. Muito bem, senador Pimentel. Eu só quero dizer a última frase. Mesmo aqui, quando votamos a política de salário mínimo, quantas moções de apoio nós recebemos das câmaras de vereadores de todo o país, e Vossa Excelência foi um dos articuladores daquela proposta, da inflação mais PIB. Quantas moções eu li aqui da tribuna. Mesmo aqui, em outros momentos, quando discutimos a questão dos aposentados, quantas vezes eles fizeram lá a sua vigília apoiando. Então, eu só queria dar esse depoimento, que foi com muita alegria, eu diria, que foi quase que um ato ecumênico. Lá estavam desde segmentos religiosos de todo o país, da LGBT, sindicalistas, mas todos vereadores, unos, com uma única visão,
fortalecer a democracia em todas as suas instâncias. Era isso, senadora Ana Amélia. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Cumprimento o senador Paulo Paim pela manifestação. Também como senadora municipalista, hoje participei da Frente Nacional dos Prefeitos, quando foi criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios de Área de Fronteira. O nosso querido ex-presidente da Câmara, Marco Maia, é o líder do movimento. Vamos nos integrar. Vossa Excelência está convidado, também já assinei a participação da frente, porque é relevante. São, no mínimo, 33 municípios que vivem a necessidade de dar um olhar mais atento para esse setor também. E também parabenizo pela manifestação a respeito dos vereadores.